dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Venho trazendo uma sequência de vídeos sobre o São Paulo Fashion Week e eu vou trazer mais uma sequência de vídeos falando agora sobre o David Lee. Vamos lá, o David Lee, ele trouxe uma alfaiataria muito parecida com o do João Pimenta. Eu senti um pouco parecida com o do João Pimenta, sabe? Teve cortes puxados na questão, assim, estrangeira, né? Eu senti uma coisa meio samurai. Na verdade, não, porque ele deixou até explícito, né, nas músicas que ele soltou, aquela coisa meio samurai. E eu vi isso, ele quis deixar bem explícito, né, onde ele puxou a imaginação dele, o foco dele para fazer a linha de roupa, né, desse ano no São Paulo Fashion Week. E assim, por mais que eu tenha falado aqui, abrindo o vídeo, né, dessa garrafa, falando que ficou muito parecido com o do João Pimenta, obviamente nenhum estilista combina com outro estilista, né? Como é que vai fazer o desfile, como é que vai soltar as roupas, eles não combinam entre si. Mas assim, ficou parecido, né? De alguma forma ou outra, as pessoas assim, né? Tem até pessoas que comentaram, nossa, ficou um pouco parecido. Sim, mas o que tem de diferente que a gente tem que entender? A alfaiataria do João Pimenta, ela é focada muito num público masculino, por mais que foram só homens que desfilaram nos desfiles do João Pimenta, né? Por mais que tiveram mulheres também, o David Lee trouxe mulheres, no caso do João Pimenta nenhum. Mas assim, é engraçado porque o do João Pimenta, ele até disse, né, numa página dele do Instagram, que as roupas deles, por mais que sejam voltadas em cortes masculinos, né, uma alfaiataria masculina, muitas mulheres pedem, né, as roupas, né, muitas mulheres vestem as roupas do João Pimenta, e isso é muito importante. Só que o que acontece? David Lee, ele trouxe essa pegada masculina, esse foco numa energia masculina, no foco no masculino, trazendo o público feminino para as passarelas, usando roupas masculinas. Isso assim é muito importante, né? É uma coisa assim, de vez em quando o estilista traz essa inovação, né? E ele trouxe isso pro público, né? Ele trouxe mulheres usando estilos assim, kimonos, né, japoneses. Eu senti muito aquela coisa de kimono. Foi kimono, né? Ele deixou explícito assim. E assim, foi incrível, né? É incrível transcender esse imaginário do público, né? Com esse tipo de alfaiataria. E assim, ele trouxe cortes assim, cores, né? Vivas, cores vibrantes. Ele não foi o João Pimenta, né? Ele trouxe cores mais neutras, assim, umas coisas assim. Eu até falei nos vídeos do João, nos primeiros vídeos, acho que foi o primeiro vídeo que eu postei, que eu falei que quando ele trouxe a alfaiataria dele, eu senti uma coisa, como foi na biblioteca, eu senti uma coisa muito angelical. O do David Lee não, foi no espaço reservado do São Paulo Fashion Week, que o São Paulo Fashion Week, ele sempre traz esse espaço, né? E por que eu quis começar com o David Lee e falando sobre esse espaço que o São Paulo Fashion Week? Porque, querendo ou não, agora eu vou falar do Falve. Do Falve ou Falve, eu não sei como é que pronuncia certo, mas enfim. O desfile do Falve, ele trouxe uma pegada bem clássica, né? Mas eu tive muita dificuldade de sentir a pegada clássica do desfile do Falve, né? Eu tô estudando essas coisas, eu preciso sempre entender, mas eu tive que ver os vídeos assim umas 4, 5 vezes. Gente, eu tive que ver o vídeo várias vezes, sabe? 8 vezes, 9 vezes, pra entender como é que funciona a pegada do Falve. E no início eu achei que eram cortes modernos, eu achei que eram cortes assim, puxados mais pra uma coisa bem exterior, né? Eu até pensei, né, que eu tinha visto depois o desfile de chapéus. Eu até pensei que tinha uma parecência ali muito grande, muito forte com o dos chapéus, mas gente, não foi igual dos chapéus. Mas por quê? Porque o do Falve tem cortes clássicos, mas se a gente não prestar atenção, a gente perde um pouco disso, entende? A gente não foca na roupa, porque querendo ou não, quem tá lá vendo São Paulo Fashion Week já tá mais imerso nas roupas e no que tá sendo posto. E a gente que vê os vídeos de fora, a gente não fica tão imerso assim, e isso traz um pouco de dificuldade, principalmente para quem estuda. Então assim, foi uma alfaiataria clássica, né? Por mais que não tenha sido muito visto como clássico, eu acho que não foi visto por causa do local, né? Eu acho que perdeu um pouco de credibilidade do clássico, daquela coisa enorme. Eu acho que eu senti que o Falve, ele quis puxar um pouco daquela energia de Paris, né? Ele quis puxar um pouco dos cortes de Paris, assim como eu vou falar agora dos chapéus, que tem aquela coisa, uma pegada bem Balenciaga. Eu senti uma coisa muito viva de Balenciaga, né? E qual é a diferença do Falve pro chapéus? O chapéus, ele trouxe uma pegada Balenciaga,
mas ele trouxe aquela pegada Balenciaga, bem futurista, né? Foi futurista, os cortes dele puxam um pouco da nossa imaginação para fora. Não foi um corte moderno, não foi um corte esportista, não foi um corte assim clássico, né? Como esse clássico aqui, que é diferente, né? Uma coisa bem parisiense, uma coisa bem barroca, o do Falve, né? Porque o do Falve, enfim, vou ficar nos chapéus, depois eu volto pro Falve. O dos chapéus, ele tem aquela coisa grande assim, sabe? Eu senti muito que os desfiles dos chapéus foram uma coisa meio revista, né? Sabe aqueles desfiles de revista? Eu senti muito essa coisa no Falve, sabe? Desfiles, assim, capas de revista, sabe? Uma coisa bem gaga mesmo, bem Balenciaga, bem futurista, sabe? Fora, assim, é um clássico futurista. Digamos que Chapéus trouxe um clássico futurista. E o do Falve, ele trouxe um clássico, só que barroco, né? Uma coisa bem assim, bem voltada a Chanel, sabe? Eu gostei muito do desfile do Falve, porque ele focou muito nos cortes na cintura, ele marcou muito a cintura, ele trouxe muito vestidos também, ele focou em vestidos, isso é muito importante. Chapéus também focou em vestidos, mas ele trouxe uma coisa futurista, sabe? Não veio para uma pegada mais clássica. E o Falve, ele focou muito na cintura, sabe? Ele focou muito em vestidos, né? Ele focou muito... Nossa, foi lindo, sabe? Eu senti como se ele tivesse se inspirado, literalmente, nos desfiles de Paris. Mas é engraçado, porque ele se inspirou nas roupas de Paris, ele se inspirou nos desfiles de Paris. Mas, querendo ou não, o local, né, do São Paulo Fashion Week, onde o desfile aconteceu, tirou muito esse brilho. Eu tive que ver 7 vezes o desfile do Falve para entender que ele quis puxar o brilho de Paris, ele quis puxar a essência de fora, sabe, trazer para o São Paulo Fashion Week. Se não for isso, mais tarde ele pode até me corrigir, não tem problema. Mas é o meu ponto de vista, né, que ele quis puxar, e eu acho até que ele não precisa tirar, porque querendo ou não, isso é um elogio até, né, porque é muito difícil a gente, assim, trazer uma coisa, assim, bem original, assim, sabe, e se inspirar nos grandes, assim, é sempre importante, né, a gente se inspirar em pessoas grandes, enfim, o Brasil precisa disso, né, o Brasil precisa muito dessa inovação, dessa revolução nos cortes, né, e querendo ou não, lá fora tá muito mais à frente. Enfim, e os chapéus, ele trouxe essa coisa, né? Essa coisa capa de revista, essa coisa bem Balenciaga. Não sei se ele se inspirou nisso, né? Eu tô falando isso várias vezes porque eu amei o desfile, sabe? Foi deslumbrante. Eu acho que ele quis trazer essa coisa deslumbrante pros desfiles e foi maravilhoso. E depois do Falve, né? A gente fecha o vídeo com LED, né? E o LED completamente oposto de todos os 3 estilistas que eu falei aqui agora, porque o LED, ele trouxe uma coisa muito moderna, sabe? Eu não diria que é moderno, eu diria que o LED, ele trouxe uma coisa contemporânea, né? Eu anotei aqui no papel, ele trouxe um ar contemporâneo, sabe? Um ar, assim, urbano também. Quando eu vi os desfiles de LED, né, eu senti como se ele tivesse trazido cortes, assim, inspiração. Eu senti muito uma pegada Rio de Janeiro, porque querendo ou não, eu moro em Minas Gerais, né? Então eu senti muito aquela coisa carioca nos desfiles do LED. E foi interessantíssimo, foi maravilhoso o desfile. Como sempre, ele quis trazer uma representatividade muito forte, né, da moda brasileira, que a moda brasileira, ela sempre tem que ser vista, e isso é uma pauta que eu tô levantando aqui todas as vezes que eu ligo a câmera para falar, né, porque querendo ou não, a gente tem que nos bajular depois de bajular as outras pessoas. É mais importante a gente nos bajular. Isso é uma questão até de um amor próprio nacional, né, que nós todos temos que ter. E o LED, ele trouxe isso, né? Ele trouxe esse amor próprio nacional que foi incrível. Foi um desfile, assim, muito representativo, né? Querendo ou não, eu senti uma representatividade muito maior em questão do sentido carioca mesmo. Eu senti uma coisa, assim, bem carioca. Ele trouxe umas roupas listradas. Gente, eu aconselho muito a vocês verem os desfiles do São Paulo Fashion Week. Ele trouxe umas roupas listradas, né? No sentido horizontal, que, assim, deslumbrante, né? É você brincar com o tecido, né? Você trazer... Eu já falei isso nos outros desfiles, né? Que teve um desfile também que puxou muito aquela coisa do Salvador Dali, mas, assim, é um tecido só para diversos moldes. E isso é incrível. Eu adoro quando o estilista traz, assim, sabe, uma
um tecido, e com esse tecido ele faz diversos moldes. Isso assim é surreal, é incrível, gente. Eu tô incrível porque é incrível, né? Vamos lá. Então, assim, nesse vídeo a gente veio do David Lee com uma parecência um pouco com o do João Pimenta, mas longe disso, trazendo uma cultura oriental para dentro do país, e puxando essa questão que mulheres também podem usar roupas masculinas e fica lindo, né? É uma coisa também de alta costura. E querendo ou não, todo estilista que aparece no São Paulo Fashion Week, ele traz essa pegada de alta costura, né? Ele tem representatividade ali, mas é uma representatividade com classe. A gente sempre tem que deixar isso exposto também. E assim, trouxe essa pegada. E depois do David Lee, a gente vê com Falve também, que eu custei a entender que ele trouxe uma coisa bem clássica, né? Porque eu acho que a gente vai precisar de muita... querendo ou não, o São Paulo Fashion Week, ele tem muito ainda a crescer, né? Eu acho que ele é bem visto, mas assim, é bem visto pro público brasileiro e tá criando espaço, inclusive por conta dos influencers também, porque tem muita gente criticando influencer digital desfilando no São Paulo Fashion Week, mas assim, gente, se a gente não puxar as pessoas famosas, eu acho isso, assim, enfim, eu não quero discutir, entrar nessa pauta de discussão, porque os vídeos que eu faço não são para discutir. Mas, assim, se você não for puxar um público, assim, do São Paulo Fashion Week para isso, né, para trazer o foco dos influencers também e toda essa massa que ele traz, né, fica, assim, sabe, não tem publicidade, né, e a gente precisa disso, a gente precisa de visualização, a gente precisa de publicidade, né, tanto é que o LED deixou explícito isso. A gente não tem que colocar pautas e sabe, ficar criticando uma coisa que precisa de publicidade. E os influencers digital, eles traz uma massa muito representativa de publicidade para o São Paulo Fashion Week. É muito importante que tenha influencer digital. Ah, mas São Paulo Fashion Week, moda, essas coisas assim, não importa. Quem entende do assunto, quem entende de negócios, vai entender que influência digital traz uma massa muito grande de publicidade. É importante que isso seja bem, assim, tocado também, né? E não discriminado, até porque o São Paulo Fashion Week, eu tô ligando a câmera para falar da não discriminação que o São Paulo Fashion Week tá trazendo, que é lindo, que é maravilhoso, né? É uma moda brasileira, assim, é moda sendo vista, assim, de um patamar, assim, elegância, só que assim, com o eu sou, né, que eu sempre falo nos vídeos, um eu sou muito forte, muito presente, né, e querendo ou não, a gente acha que isso pode parecer um pouco banal, um pouco assim, puxa o lado urbano demais, mas óbvio que não, né, porque querendo ou não, o eu sou, se vocês querem mesmo a representatividade de fora, Chanel tinha muito essa coisa de eu sou explícito na energia dela, né? Tanto é que ela quis revolucionar o mundo da moda feminino. Então ela trouxe o eu sou muito presente. Isso foi incrível. Enfim, vamos fechar. Eu vou fechar aqui o vídeo, né? O São Paulo Fashion Week agora. Vou fechar agora, porque o meu vídeo agora ele só dá 15 minutos no YouTube, ele não passa disso. E é isso, meninas. Se inscrevam no canal, ficam atentas para mais publicidade. Ficam atentas para mais vídeos que eu vou soltar. E é isso.